Nesse vídeo, 7 fundos de papel que ainda estão descontados. Nesses fundos, tentaremos usar alguns critérios para evitar os famosos junk bonds, né, os papéis podres aí que a gente vê em alguns fundos do mercado, infelizmente. Então, bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Nesse canal eu preparei um estudo com bastante critério para vocês. Nesse critério, a gente escolheu 7 fundos que estão aqui já. Os critérios dele, a gente vai avaliar a estrutura de cada fundo, né, número de crise, FIIs, carrego de carteira, patrimônio, liquidez, enfim, o trivial, o básico, né? Mas eu acho que o ponto central desse vídeo é essa tabela inferior aqui, onde a gente vai avaliar coisas que podem estar blindando um pouco mais a carteira nesse momento econômico que a gente atravessa no país. Quando eu falo isso, é a gente avaliar o percentual de CRIs que cada fundo desses tem dentro de setores e se esses setores são mais seguros ou se são setores mais recessivos, né? Como a gente vem observando, varejo sendo um setor bastante recessivo, né? Por exemplo, multipropriedade, loteamento, são setores que tornam o fundo mais arriscado. Então, vamos avaliar aqui como é que está a distribuição de cada fundo. Eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre isso, não é recomendação, né? Também quantidade de crise, como que isso está alocado dentro da carteira. Isso influencia muito na nossa escolha para que a gente tome boas decisões. Então, escolhi aqui apenas fundos de patrimonial alto, liquidez boa, fundos apenas descontados, com PVP entre 0,93 e aqui a média 0,95, né? E tem um de 0,97 também nessa jogada aí também. Por quê? Bom, é bastante trivial, todos vocês sabem isso, mas vamos explicar novamente aqui. Um dos grandes ganhos de alavanca de ganho da renda variável é utilizar a volatilidade ao nosso favor para fazer ganho patrimonial. Então veja, se a gente compra um fundo de 0,95 e carrega até 1,05, a gente consegue fazer um ganho que é equivalente a um dividend yield do ano inteiro, praticamente. Então, esse é o potencial que tem quando a gente compra papéis descontados. Se eu compro 1,05 aqui, né, ou acima de 1, a gente não tem essa alavanca da forma que deveria, a gente não tem a possibilidade de usar essa alavanca da forma que a gente poderia estar usando, né? Então tem aqui uma tabela também que considera a rentabilidade total, dividend yield mais variação de cota, ou seja, isso aqui é o ganho real que cada fundo teve nos 3, 6, 12, 24 meses, né? Então, essa é a entrega total que a gente busca, a tal chamada rentabilidade total. Isso que é importante para a gente como investidor. Então, vamos aos fundos aqui, sem mais delongas. Vamos começar pelo centro, né? Por que eu quero começar pelo centro esse vídeo? Eu quero começar pelo QNIP, tá? PVP 0,95. QNIP, perceba, ele está sendo negociado nas mínimas, pessoal, nem nunca na deflação no passado, nem na pandemia. Então, assim, é raro você ver um fundo de tal qualidade sendo negociado esse preço. Então, PVP 0,95, QNIP, é um fundo de dimensões épicas, né? Um fundo grandioso, 8 bilhões, né? Alocado com liquidez de quase 10 milhões, né, pessoal? Então você não precisa colocar ordem e ficar esperando, né? Basicamente, a liquidez é excepcional. Dividend yield, né, próximo a 10, últimos 12 meses. Carteira IPCA, carrego, mais 7,8. Diferencial dele, 100% IPCA. Segundo diferencial, 95 CRIs. Vocês não vão achar fundo na B3 que tenha tantos CRIs quanto ele. Isso faz com que a participação do PL em cada CRI seja muito pequena. Essa diversificação já é uma blindagem natural do fundo a qualquer ocorrência de evento externo. Agora vamos para a tabela abaixo. Então segue aqui na verdinha do QNIP, né? QNIP não tem loteamento, não tem comercial, não tem varejo, não tem multipropriedade, ou seja, tá tudo em branco aqui, vocês estão vendo, né? Ou seja, não está exposto a setores que nesse momento são mais recessivos, né? Setores que podem vir a causar algum problema, algum transtorno, algum default, algum calote, alguma dor de cabeça para o cotista, né? Então o QNIP ele está aí concentrado, bem diversificado nesse core de 4 áreas, que é o residencial, 12%, lajes, 34%, logística e shopping, 21 e 31. Perceba que logística e shopping é metade do fundo, pessoal, metade dos CRIs, né, basicamente. Então, e são setores realmente mais robustos, né? Porque são empresas tomadoras de dívida, assim, uma empresa que está construindo um shopping realmente tem um plano de negócios assim robusto, né? Assim como as empresas de logística nesse momento, em comparação ao varejo, né? Que a gente sabe que está atravessando uma fase bastante complexa aqui no Brasil. Então, por isso que o NIP ficou na linha central, porque além dele ter essa blindagem de 95 CRIs, essa blindagem natural de maior distribuição com baixo PL,
ele ainda está em áreas que não são áreas de exposição a risco. Então, a gente deve sim avaliar isso quando a gente está avaliando, logicamente, comprar dívida, né? Então, não vamos comprar junk bonds, a gente quer evitar isso, né? E, além disso, né, o bônus, o tempero adicional aqui, sendo negociado nas mínimas. Então, KNIP, para mim, não é recomendação, mas uma opinião pessoal, uma ótima opção de fundo para a gente atravessar esse momento Brasil que a gente está passando, tá? Então, vamos seguir um pouquinho mais rápido nos demais aqui para dar tempo de chegar à rentabilidade. Vamos lá pela direita, RBRR, de negociando assim um valor baixo, já andou com valores mais baixos, né, 84, 85 na época da deflação. É um fundo, mesmas particularidades anteriores, patrimônio, liquidez, muito próximas aos demais, à exceção do KNIP, né, que se destaca por essa grandiosidade. Dividend yield muito próximo, o carrego dele da carteira, ele é bastante focado em PCA, 84% dele está em PCA, carrego 7,3%. Um ponto, talvez, assim, um pouco mais fraco em relação aos outros, que ele tem menos CRIs, né? Ele tem 41 CRIs, o RBRR. Esses CRIs estão concentrados bastante no setor de lajes, né? 42%, logística 33%, residencial 22%. Então, assim, um pouquinho, digamos assim, diferente do KNIP em relação a isso, né? O KNIP, ele acaba sendo um pouquinho mais distribuído nessas 4 áreas. Já ele tem um pouco mais de peso na questão de lajes, ok? Esse é um fundo, é uma opção interessante, né, mas tem essas particularidades a serem avaliadas, né, e não tem metade dos CRIs que o KNIP tem, né. Então, o nosso balizador, nossa linha de centro que vai ser o KNIP. Eu sei que é difícil um fundo chegar ao ponto do KNIP, né, mas a nossa linha de centro é ele, tá, pessoal? Não tem como a gente baixar a régua, né. Então, vamos para o XPCI. XPCI, marcado de verdinho, ele tem número de CRIs muito próximo do KNIP, 84, ou seja, isso implica naturalmente numa distribuição bastante grande, né. Quando a gente fala da carteira dele, 70% IPCA, com carrego 6,6, o carrego é um pouco mais baixo do que os demais, né? E esse fundo, ele tem 44% em comercial, tem aí sim uma concentraçãozinha na parte do comercial, o restante dele distribuído entre crédito corporativo e residencial. Então, nesse comercial, logicamente, a gente avalia tudo, tem empresas muito boas lá, tem açaí atacadista, você tem Pão de Açúcar, enfim, vocês têm empresas assim, varejo comercial, mas mais, digamos, um pouco de nível de risco um pouco menor, mas você acha lá no meio também via varejo, só que com percentual baixo, 1,3%. Então, pesquisando a fundo, cabe a gente realmente olhar os CRIs quando a gente vai investir no fundo. Esse fundo tem essa posição mais elevada em comercial, embora não tenha nada assim em termos de Magazine Luiza, via varejo, uma participação muito baixa. Então, o ponto de atenção seria basicamente esse, né, essa concentração comercial. Cota dele, a gente esqueceu de olhar o histórico aqui, está em 87, já andou mais baixo na deflação e na pandemia, né? Mas está com esse nível de desconto, 95. Com o mesmo nível de desconto está o CVBI, né? CVBI com 95, andou um pouquinho mais baixo na pandemia na deflação, 0,95 PVP, negociando a R$ 91. Patrimonial, liquidez, dividend yield, tudo muito parecido. Ele é um fundo com carrego interessante, 8,5, é o mais alto dentre eles aqui. Isso é um fator que já leva-nos a observar que, naturalmente, ele é um fundo que tem dívidas um pouco mais arriscadas, né, com esse carrego um pouco maior aqui, e 77% das dívidas em IPCA. Ele tem 47 CRIs, então é um pouco mais concentrados, e 4 fundos imobiliários. Qual que é o ponto de atenção dele aqui? Marquei em laranja escuro aqui. Loteamento, multipropriedade, né, que são setores mais arriscados, né? A gente está falando aqui de um desenvolvimento realmente mais arriscado, né? E aqui ele tem 20% de varejo também dentro dele. Então, assim, o CVBI tem esse lado. Na verdade, ele é um middle risk. Ele não é um high grade, mas ele está junto com essa turminha aqui, ok? Então, fica aí a opção, né? Por ser um fundo do mesmo porte, mas ele não é tão high grade quanto os outros, não pode ser considerado. O KNIP já vimos, vamos agora, VRTA. VRTA, sim, está negociando praticamente nas mínimas históricas do fundo. Muito descontado. Nem na pandemia, nem na deflação, se chegou a esse nível aqui de preço, né? Realmente tá bem interessante. Particularidades, carteira IPCA mais 8,2, muito focado em PCA, 84%. Tem uma boa diversificação, 62 CRIs e 7 FIIs dentro dele.
Aqui, quando a gente vem na carteira dele, a gente percebe que ele tem 18% em varejo, 2% comercial, mas nos demais setores ele é um fundo assim bastante distribuído, então com 62 CRIs, né? É um ponto positivo para o VRTA. Uma opção interessante a ser avaliada nesse ranking que a gente está montando aqui. KNSC, né, nosso fundo da Quineia também, já andou mais barato no período de deflação, mas está negociando hoje a 0,97, né, já negociou no passado a 0,95, 0,94. É um fundo interessante, misto, né, IPCA-CDI, mas ele tem 64% em IPCA, com carrego de 8,2, e a taxa da carteira CDI dele também é muito boa, é 3,6, né. Então, ele tem 73 CRIs, muito diversificado, que coloquei o verdinho nele, nesse, assim como no XPCI e no QNIP, por ser um dos mais diversificados da Bolsa. Ele tem aqui, logicamente, um peso um pouco maior de concentração residencial, aí marquei de amarelo esse ponto, mas nos demais ele é relativamente bastante diversificado, né, entre setores. MCCI. MCCI, ele está quase no 1, né, pessoal? Na verdade, chegou próximo a 1 aí a cota dele. Não está tão descontado assim. Então, o MCCI é um fundo que carrega IPCA mais 7,4, ele é muito focado em IPCA, 91%. Ele tem menos CRIs, né? Comparado com todos os demais, ele tem apenas 31 CRIs, mas ele compensa um pouco em FIIs, ele tem 18 FIIs na carteira também. Então, para quem não gosta de ter um fundo que tenha de CRI que tenha FIIs, ele não seria uma boa opção, logicamente. Aí vai para o QNIP, que é puro CRI, né? Nesse caso aqui, ele é quase o meio a meio, né? Não dá para dizer que ele é um FOF, né? Mas ele fica nesse intermediário. Pontos de atenção dele, comercial e varejo somados juntos, representam quase metade da concentração do fundo. Então, é um ponto para observar, apesar de que nesse comercial e varejo a gente não observa grandes concentrações em coisas problemáticas, como a gente citou aqui, Magazine Luiza, enfim, essas coisas aí que a gente sabe que pode vir dar problema muito breve, né? Ele tem açaí atacadista, tem pão de açúcar, então recomendo que cada um veja e analise o prospecto do fundo antes de investir, né? Esse vídeo, logicamente, não é uma recomendação, tá, pessoal? Isso aqui é uma leitura, um comparativo para que facilite a vida, facilite a pesquisa, nossa pesquisa como investidor, né? Para que dê um centro, dê um balizador do que a gente tem que olhar, né? Sim, tem que olhar essa tabela de baixo aqui, tem que olhar como que o fundo está posicionado em cada setor, qual o nível de distribuição dele em setores mais recessivos, mais arriscados, tem que olhar o número de CRIs que ele tem. Então, isso tudo é muito importante. Olha a taxa, você já vai saber se ele é mais high grade, mais high yield, né? Então, e liquidez, né? Então, assim, basicamente para você poder entrar e sair no momento que você queira, sem ter perdas adicionais. A tabela resumo é essa, eu queria deixar para vocês estudarem, quem quiser analisar, tirar um print aí, dar uma lida com calma, pode ser um balizador interessante, pode acabar ajudando em alguma escolha, em alguma decisão, após vocês estudarem, logicamente, os relatórios dos prospectos, né? Alavanca de ganho, então a gente já falou, a volatilidade é a nossa amiga, então a gente quer fazer o quê? A renda variável é para isso, né? Não é para ganhar o ganho somente do dividendo, né? A gente tem que comprar o fundo descontado, principalmente papel, não faz sentido comprar papel acima de 1, né? E à medida que esse papel se torna um papel que ele está bem precificado, a gente tem a possibilidade de fazer ganho de capital, ou não, né? Tem gente que segura, mas existe sim essa possibilidade, essa segunda perna de ganho, que ela sendo bem utilizada, a gente consegue rentabilizar muito mais. Para fechar o vídeo, esse comparativo final de cada um dos 7 fundos que a gente olhou aqui, justamente na mesma ordem que a gente viu, né? Então, aqui como é que ele está nos últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Perceba que nos 12 meses, o dividend yield aqui está diferente da tabela anterior aqui que a gente viu. Dividend yield não, né? Por quê? Porque não é só dividend yield, se trata de rentabilidade total, que é o dividend yield mais o ganho da cota, que é esse ganho aqui, é o ganho da volatilidade. Então, basicamente, vejam, percebam que aqui nos últimos 3 meses a cota do KNSC basicamente subiu bastante, do QNIP também ela deu uma andada, essa valorização de cota dos últimos 3 meses puxou um pouco da rentabilidade total. Mas o interessante é avaliar aqui os 12 meses. Então, os 12 meses o KNSC teve 16% de avanço, né, de ganho de rentabilidade total. CVBI também na mesma ordem, XPCI 14%. Por quê? Basicamente por esses afundamentos que a gente viu aqui quando a gente analisou a cota individual de cada fundo, né? Por exemplo, percebo, né, que nesse período realmente a cota deles andou bastante, né? Então, além do dividendo, eles tiveram esses ganhos aqui por valorização de cota, nesses 3 casos que a gente analisou da rentabilidade total.
voltando aqui para a tabela para a gente fechar. Então, aqui fica o resumo para vocês também, para que cada um avalie com calma, estude, né, e tome boas decisões, né, sempre com base em muito estudo. A gente lê relatório, lê prospecto, estudar, assistir às lives com os gestores, né, avaliar todos esses pontos. Alguns deles a gente conversou nesse vídeo aqui, não são todos, mas eu espero com esse vídeo ter ajudado um pouco no nosso planejamento e nas nossas decisões aí para compras e investimento. Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até o